Então, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que me ouve. Hoje nós vamos estar falando sobre uma lição muito importante, né, das lições bíblicas discipulado do novo convertido, da CPAD, mas também, mais especificamente, nós vamos tratar sobre a lição 3. Se nós olharmos aqui, lição 1, conhecendo a Bíblia, lição 2, conhecendo a Deus, lição 3, conhecendo a salvação. E nós vamos estar tratando sobre exatamente a lição número 3, que fala sobre conhecendo a Bíblia. Isso. O texto base, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo o 4, versículo 2, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, é um texto muito forte, porque a salvação vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já iniciando aqui, nós vamos ler e estar comentando, e também nós vamos estar abrindo os versículos bíblicos para estar comentando e permitir que o Espírito Santo, além do contexto do narrador, do comentarista dessa revista maravilhosa, a gente venha aprender um pouco mais com o Espírito Santo que ele nos dará nessa sequência, tá bom? Então, o comentarista, ele traz, na introdução, ele começa assim: você agora é salvo. Então, a salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Então percebe que a revista ela já começa ensinando o novo convertido, é a pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela foi tocada através do Espírito Santo, da palavra viva, porque a palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é ela que muda a interpretação da própria palavra para aquele que a ouve. Então ele já começa dizendo: agora você é salvo, por conta que quando uma pessoa aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ela é salva, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo, e todo aquele que não crê já está condenado, porque a condenação está para o homem, porque nós somos descendentes de Adão. E Adão pecou e destituído da glória ele foi, e nós, como descendente de Adão, nós estávamos na ira contra Deus, estávamos na ira divina e condenados ao fogo eterno. Mas nosso Deus, na sua infinita misericórdia, envia seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz do Calvário e deixa o plano da salvação. Que todo aquele que crê que Jesus, Filho de Deus, veio como homem nessa terra, nasceu de uma virgem, não tendo pecado, e viveu todas as possibilidades que um homem pode viver na terra. Foi tentado por todas as coisas e mesmo assim não pecou. E levou sobre si todo o seu pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Crê que esse Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu com o corpo glorificado, e está sentado à destra do Deus poderoso, e um dia voltará para buscar sua igreja. Todo aquele que crê nessa promessa será salvo e seguir os seus mandamentos. Mas todo aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a palavra de ordem é que para ser condenado você não precisa fazer nada, mas porque todos estávamos condenados. Mas para ser salvo, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas o que é salvação? Na revista, continuando lendo, ele vai dizer assim que a princípio,
pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado, né? Ele pede para que nós venhamos a ler em Efésios 1:7 e também Efésios 2:1. Vamos ler. Então o texto pede para que nós venhamos a ler em Efésios capítulo 1 e o versículo 7, e diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então foi o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos permite sermos salvos, redimidos, a redenção. Nós viemos de Deus e nosso ancestral Adão pecou e destituído da glória de Deus foi. Adão não tinha pecado e tinha o privilégio de falar com Deus no entardecer e tinha o privilégio de falar com Deus face a face. Mas após pecar, ele foi retirado do jardim do Éden para que não comesse do fruto da vida e vivesse para sempre. E ali foi condenado, caiu nas garras de Satanás, na maldição de ter perdido a salvação, de ter se afastado de Deus, está na ira, está contrário às leis de Deus e, como consequência, condenado ao fogo eterno. Nós precisamos entender que o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás e suas hostes, sua terça parte do céu que desceu com ele. Mas Satanás também vai fazer de tudo para que tenha muita gente com ele no inferno. Então, destituído da glória foi, da presença do Senhor foi, e estava ali contrário à vontade do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. E nesse texto vai dizer que o sangue, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, em Cristo Jesus. Já no versículo 2, 2:1, vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. Então, em Gênesis vai dizer, Deus deixa claro, coloca Adão no jardim, faz Adão do pó da terra, e quando Adão dorme, Deus faz cair sobre Adão um sono profundo e tira da costela de Adão, uma das costelas de Adão, e serra a carne no local, e dessa costela ele faz a Eva, sua adjuntora. E deixou claro aos dois que todos os frutos eles poderiam comer, mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam comer, porque certamente eles morreriam ali após comer esse fruto. E o que nós vemos ali logo no início é que Deus, o plano da salvação, a forma de se agradar a Deus, estar na presença de Deus, é mediante a obediência, Percebe que Deus nos fez com livre-arbítrio. Deus fez Lúcifer com livre-arbítrio, fez os anjos com livre-arbítrio. Lúcifer, que hoje é Satanás, foi feito por Deus. Lúcifer, anjo de luz, era Deus Todo-Poderoso, e abaixo de Deus, Lúcifer, que tinha todo o poder, que governava, mas no seu coração ele intentou ser igual a Deus. A desobediência, a rebeldia e a insatisfação são sentimentos luciferianos que faz o ser humano ser comparado com as ações que Lúcifer fez quando
destituído de todo o poder que foi feito e lançado na terra pela parte de Deus. E com os homens também não foi diferente. Então Adão e Eva receberam o livre-arbítrio e também receberam a oportunidade de obedecer ou não obedecer. Então foi dito a essas duas pessoas que do fruto que estava no meio do jardim, eles não comeriam. É um senso de obedecer ou não obedecer. Nos dias de hoje, isso também vale, né? Existem dois caminhos: obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Não existe outro caminho. Aquele que obedece a Deus, esse ama a Deus. A palavra diz que aquele que obedece os seus mandamentos, esse ama Jesus e Deus o ama. E ambos estão nele. E o Espírito Santo habita nele. Mas aquele que não obedece a Deus, esse está em desobediência a Deus. Ele não se inclui no plano de Deus. A Bíblia nos deixa claro. Então não é uma questão de inclusão ou exclusão, é uma questão de se incluir ou não se incluir. A opção é de cada um. Nós não devemos obrigar ninguém, nós não conseguimos obrigar ninguém a fazer nada. Mas o que nós precisamos deixar bem claro é que é uma decisão pessoal. E como qualquer decisão pessoal, nós arcamos por essa decisão, tanto do ponto de vista dos resultados positivos ou como do ponto de vista negativo. Nós vamos colher, nós só podemos escolher aquilo que vamos plantar, mas o que nós vamos colher, com certeza, nós não podemos escolher, tá certo? Dando sequência aqui no texto, no ponto 1, vai dizer um ato soberano de Deus. A salvação é um ato soberano, é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5,18, né? 2 Coríntios 5,18 ao 19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados. Observe que a salvação é uma demonstração do amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado, né? Então, nós viemos de Deus. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, colocou nele o Espírito e deu a opção de obedecer e não obedecer. O homem optou por não obedecer e saiu da graça do Senhor e estava contrário à vontade de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, mesmo o homem já estando condenado, o ser humano se colocou ao lado da rebeldia de Satanás. O homem se colocou como um integrante do exército de Satanás, podemos dizer assim. Se rebeliou contra Deus também, como o Satanás e suas hostes se rebeliaram. Mas ao homem, Deus, que o fez sua imagem e semelhança de forma espiritual, deu a condição de reconciliação. Nós brigamos com Deus, nós saímos da presença de Deus, de forma da presença de Adão. Mas Deus, com o seu infinito amor, deu o seu Filho para a reconciliação mediante o derramamento do seu sangue. Aqui ele pede para nós lermos em Romanos 3, do 10, do 3, capítulo 3, versículo do 10 ao 11 e também o 23. Vamos ler Romanos 3, do 10 ao 11. Romanos 3, do 10, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Eu estou aqui usando um comparativo, então vai ver aqui
na Almeida, revisada e atualizada, e também na nova tradução da linguagem de hoje. Os dois estão em paralelo, né? Se nós lermos esse texto na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo. Então, esse versículo traz que não há nenhuma pessoa justa, ou não há uma pessoa que não peque ou não faça as coisas erradas. Todos nós fazemos algum tipo de coisa errada. No 11 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Né? No 11 aqui podemos ver essa sequência. E aí no 12: todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se nós lermos aqui na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: ó, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então, o que ele diz? Ele vai dizer que o homem, por ele mesmo, ele gosta do pecado, ele se apraz nas práticas pecaminosas e o seu coração é inclinado contra Deus e é inclinado às coisas da carne e às coisas do mundo. Sem a presença de Deus em nossa vida, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada daquilo que é bom mediante a vontade de Deus. Alguns vão dizer que não bebem, que não fumam, que não praticam coisas horrendas nesse mundo, mas só o fato de você não obedecer à palavra do Senhor, não estar em concordância com Deus, você está contrário ao posicionamento de Deus, você está em rebelião com Deus. E a palavra diz que ele deu a liberdade da reconciliação a todos. No 23, que ele também pediu para que nós lêssemos, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, a redenção que há em Jesus Cristo por meio do seu derramamento de sangue. É essa a redenção que nós precisamos entender, é esse plano que nós precisamos entender, e nós precisamos nos perguntar da onde que nós viemos, né? Qual o sentido da nossa vida? Por que nós estamos aqui nesse mundo, né? Como que nós fomos feitos? Como que nós fomos gerados? Como que é a nossa vida? Porque algumas pessoas vão achar que é mais fácil. Eu costumo comentar com alguns irmãos que algumas pessoas que não creem em Deus, que se dizem ateu, que é muito mais fácil acreditar. Existe a necessidade de muito mais fé em acreditar que o mundo veio do Big Bang, que veio da formação, da biologia, do escalonamento biológico. Existe mais necessidade de fé para crer em tudo isso do que crer em Deus. Por conta que quando nós vemos, por exemplo, a gente vai estudar toda a trama neural, que é o complexo do nosso pensamento, do nosso cérebro, como que funciona. Quando nós vamos estudar o nascimento de uma criança, toda a sua geração no ventre da sua mãe, até o seu nascimento, uma criança que está dentro do ventre de uma mulher, e ela é nutrida pelo cordão umbilical, ela não respira pelos seus pulmões, não respira pelo seu nariz, pela sua boca, ela respira exatamente ali pela corrente sanguínea, o sangue que é ligado pelo sangue da sua mãe, é nutrido e até o oxigênio que ela precisa de utilizar está ali no cordão umbilical, está ali na veia da sua mãe. Tudo isso como que é feito? Nós habitamos numa Terra que ela fica nos cosmos, numa órbita, uma distância exata do Sol, que se ele estiver muito próximo de nós, ele nos queimaria. Se ele estiver muito longe de nós, nós morreríamos congelados. Vivemos numa gravidade que nos impulsiona, que nos prende com nossos pés nessa terra.
ao tal essa gravidade nos fixa nessa Terra, senão sairíamos voando por esse universo. E tamanha é essa gravidade que, se ela fosse diferente, ela nos esmagaria. E se ela não fosse no ponto exato, nós sairíamos orbitando. E no meio dessa Terra é uma casquinha, é como se fosse uma casquinha de ovo. Nós habitamos nessa casquinha de ovo e no seu núcleo existe um magma, né? Um material altamente radioativo e líquido, altamente quente, e que quando ele vaza, ele sai pelas falhas das placas tectônicas, eles dão origem aos vulcões, que isso tudo se rompesse, se as placas tectônicas, que quando elas se movimentam, dão origem ao terremoto, se elas romperem todas simultaneamente, ou um ato geológico aí de grande magnitude, esse mundo se acabaria. Ou seja, tudo isso tem um equilíbrio, tem uma necessidade de um poder maior governando tudo isso. Por isso que eu costumo dizer que a pessoa que ela não crê num Deus poderoso, ela tem mais fé do que eu, que crê e usar justificativas, usar de teses humanas, de seres humanos simples, se apoiar que um ser humano criou uma tese, que uma lógica que ele mesmo criou, ele não consegue provar nem evidenciar, né? E não crer num Deus poderoso requer muita fé, requer também muita desobediência, requer também muita necessidade de achar que por não existir um Deus maior regendo tudo isso, é muito mais fácil porque eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser e não vai ter consequência para a minha vida. Mas nós devemos entender que existem somente dois caminhos, o da obediência e o da desobediência. Tá bom? E aqui ele começa falando para a gente que nós devemos ler aqui em João 1:12, né? Tornando-se assim filhos de Deus, leia 1:12. No João 1:12, é muito interessante esse versículo também, e eu acho interessante a gente ler em João 1:12. Eu vou deixar essa dica para quem está ouvindo. Essa Bíblia e o Version é uma Bíblia que ela faz essa tradução. Eu não ganho nada para falar disso, mas é uma Bíblia abençoada. Ela tem várias traduções e existe várias pessoas que traduzem vários idiomas, e a ideia deles é sempre traduzir para o maior número de linguagens possível, levar o evangelho a essas pessoas. E ele tem vários recursos, é uma Bíblia também que serve para aplicativo de celular, então eu gosto de usá-la. Tá? Em 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Eu acho interessante isso, porque existe uma fala no mundo que a gente vê em muros, placa de caminhão, e está na boca do povo, que todo mundo é filho de Deus. E não é bem assim, né? As escrituras nos dizem diferente. As escrituras dizem que todos são criaturas, né? Criaturas porque foram criados por Deus. Então todos são criaturas. Mas todo aquele, né? Olha aqui, ó, o que diz no 12. Mas todo quanto receberam quem? Jesus. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante que quando nós fomos recomprados ou comprados novamente, nós recebemos o prêmio da conciliação, reconciliação. E quando nós fomos comprados, automaticamente nós continuamos sendo escravos. De quem? De Deus. Só que ele não nos trata como escravo. Antes, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. A saber, ele continua, a saber aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo e crê que ele morreu por nós naquela cruz será salvo. Esse é o plano da salvação. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a origem, nós viemos de Deus. E se nós viemos de Deus, após passarmos esse período aqui nessa terra, nós voltaremos para Deus. A nossa alma vai voltar para Deus, o nosso corpo glorificado vai voltar para Deus.
e nós sentimos saudade de Deus, nós sentimos saudade dos céus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado cauteriza a nossa mente para que nós não venhamos a crer nesse plano da salvação. O príncipe desse século, que é Satanás, ele cegou a mente das pessoas para que as pessoas não entendessem o evangelho e não crescem na palavra do Senhor. A palavra diz isso. Mas você que me ouve, você está sendo tocado pela palavra do Senhor e com certeza você está crendo nessa palavra e a sua vida vai mudar por isso. Tá bom? Dando sequência ao nosso slides, aqui no segundo fala um ato da infinita misericórdia de Deus. Diz assim: você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou obras. Existiam preceitos no passado de algumas religiões onde se dizia que você poderia herdar o reino dos céus ou um pedaço do céu mediante a sua obra, mediante se você fosse caridoso, se você fizesse o bem. É claro que quem vive o evangelho, quem vive na presença de Deus, tem no coração o desejo de fazer bem. Alguém que se diz cristão, alguém que se diz convertido, alguém que se diz seguidor de Jesus Cristo, no coração dele tem o desejo de fazer o bem. Mas não o contrário. Quem está em Jesus tem o desejo de fazer o bem. Agora, quem não está em Jesus e faz boa obra, isso não quer dizer que herda o reino dos céus, porque a primícia é crer em Jesus Cristo. Essa é a primícia. Aí diz assim: você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso está em João 1:29. Emolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, do 4 ao 7. Porém, aos homens foi concedido graciosamente, segundo a misericórdia a misericórdia infinita de Deus. É uma coisa muito interessante, porque as profecias que Jesus viria para libertar o seu povo cativo, preso no pecado, está lá no livro vamos ler? Livro de Isaías, capítulo 53, do 4 ao 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 53, 4. Então, vamos ler. Isaías 53, 4. Diz assim, a palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso eu já falei no início, falando para os irmãos. Mas vamos ler aqui na Nova Tradução, porque às vezes é uma linguagem que quem esteja ouvindo não entenda muito bem, mas ele diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa de nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. É lindo isso, né? Então, Jesus vem
e leva sobre ele todo o pecado, toda a enfermidade, tudo aquilo que estava sobre nós, toda a maldição que estava sobre nós, ele leva sobre ele para que nós possamos ter salvação. É maravilhoso, né, meus irmãos? É maravilhoso. Então, aqui depois do 53, diz assim: o próprio Criador diz assim, tópico 2 aqui, a necessidade da salvação. No tópico anterior, você aprendeu que todos os pecados e o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Deste modo, todos necessitam da salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessar a Jesus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Nós temos uma escolha: confessar os nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí nós entramos no plano da salvação. Nós somos reconhecidos por Deus e assumidos por Ele na nova caminhada para uma vida eterna, né? E aí depois disso ele começa a falar aqui no capítulo, nesse subtópico 1, a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo? Como isso aconteceu? Em Gênesis 1, 26, 27, lemos que Deus criou o mundo em sua imagem e semelhança. É bom ressaltar que Deus não é carne, Deus é espírito. Então, quando fala que ele nos fez a sua imagem e semelhança, está dizendo que ele nos fez a sua imagem e semelhança do ponto de vista espiritual. Então, nós somos espíritos, né? A nossa carne é corpo, alma e espírito. A nossa carne é aquilo que a gente pode tocar, né? A nossa alma é o centro das nossas emoções, das nossas vontades, nossos quereres, né? Da nossa razão. E nós somos espírito, o espírito que veio de Deus. Um pedacinho de Deus habita em nós desde quando nós fomos feitos. E é por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é por isso que quando nós ouvimos algo da parte de Deus, é o próprio Deus se comunicando com algo dentro de nós, o Espírito dele que está entre nós, está dentro de nós. Então o Espírito que está dentro de nós se comunica com Deus. E é por isso que nós sentimos paz, nós sentimos alegria, gozo, tranquilidade. É diferente das outras coisas que o mundo oferece. Tá? Mas muitos acabam que relutando essa condição de sentir a vontade de Deus. Sentem a presença de Deus, mas não dão sequência nessa caminhada. Acabam por optando por permanecer no mundo e tudo aquilo que o mundo pode ofertar. O que o mundo pode ofertar? Prazeres momentâneos, sofrimentos duradouros, né? Experiências momentâneas, vícios em ações pecaminosas e situações contrárias que vão dar origem à destruição de famílias, de lares, de comportamento, de relacionamentos sociais, relacionamentos mentais, relacionamentos de trabalho e outros. Tá? Então, Deus criou o mundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden para livrar e para guardar. Disse-lhe que de todo fruto ele poderia comer, porém daquela árvore do conhecimento do bem e do mal ele não comesse. Como nós dissemos, né? Como nós já acabamos conversando sobre isso. O Senhor o proibiu que provasse, pois o dia em que ele comesse certamente morreria.
Tratava-se de uma prova de obediência. Nós já falamos sobre isso também. Deus veio e nos deu uma condicional: obedecer ou não obedecer. Ele já começou isso desde o início: obedecer ou não obedecer. Adão e Eva optaram por não obedecer. Adão devia ser fiel ao Criador. Nós devemos ser fiel ao Criador. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Não era um robô nas mãos do tão poderoso, o nosso Deus. Obedecia incondicionalmente. Obediência incondicionalmente foi a exigência única imposta à criatura humana. Então o cenário é: nós somos uma criatura, nós somos uma criatura feita por Deus, e Deus deixou uma condicional, que nós deveríamos obedecê-lo. E Adão não obedeceu, né? Ele nos fez com capacidade para discernir entre o obedecer ou não obedecer, o certo e o errado, diferente dos outros animais. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Então essa palavra é muito boa: comunhão com Deus. Hoje nós lutamos para ter comunhão com Deus. Aquele que aceita Jesus como o único suficiente Salvador, decide por esse caminho, ele busca a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos e seguimos os seus preceitos, suas ordenanças, seus mandamentos, nós fomos reconciliados com Ele. Mas a nossa busca é para ter comunhão com Ele. O que é ter comunhão com a pessoa? É participar de intimidades com a pessoa. Se nós temos comunhão com alguém, significa que nós falamos com essa pessoa, que nós nos relacionamos com essa pessoa, que nós sabemos da vida dessa pessoa e essa pessoa sabe da nossa vida. Nós temos uma interação com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós buscamos comunhão com Ele, é buscar o relacionamento com Ele. É realmente viver na fé, crendo que Ele nos ouve e Ele nos responde. Aquele que tem essa experiência consegue saber realmente qual é a potência do Evangelho, viver na presença de Deus. As coisas desse mundo, elas não são páreo para aqueles que vivem a glória de Deus em suas vidas. Essa é a grande verdade. Eu sei que existem críticos, existem pessoas que falam uma série de coisas, mas o que eu conheço de vida prática é que na presença de Deus, você vai passar por desafios, por sofrimento igual todo mundo. O sol nasce para todos e o dia mau também chega para todos. Mas a diferença está que aquele que tem comunhão com Deus, ele passa pelas provas de forma tranquila, de forma esperançosa, de forma paciente, de forma com consciência que aquilo é só um momento passageiro, que o grande desfecho disso é a salvação, é a vida eterna. Tá bom? Como representante da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e da condenação da morte. Nós somos descendentes de Adão, e Adão pecou, e nós recebemos essa herdade de Adão. Nós somos descendentes de Adão, então nós recebemos essa herança de Adão. A desobediência de Adão afetou toda a criação, ao qual geme e chora sob o peso da maldição. Ele pede para a gente ler Gênesis 3, 6, 17 e 19. Vamos ler? Gênesis 3, 6.
É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eu já incentivo você que está nos ouvindo, leia a Bíblia, seja no celular, seja na sua casa, seja ela física, mas leia. Leia, ela tem o hábito de ler a Bíblia. Todo mundo lê, ouve alguma coisa. Essa Bíblia também ela tem ela falada, pode ser ouvida também enquanto você faz uma atividade física, enquanto você está fazendo outras coisas, mas a orientação prática é você tirar um momento de meditação. Ler a palavra, né? Orar ao Senhor, falar com Deus. Como eu oro? Como você conversa com alguém que você gosta, com alguém conhecido. Conversa com ele como você conversa com as pessoas. E depois você fica quietinho e fala com ele, para ele que Deus venha falar com você. E ele vai falar no seu coração. Uma voz audível? Não. Nós não somos esquizofrênicos, né? Com todo o respeito aos pacientes que sofrem dessa doença, mas nós ouvimos a voz do nosso coração, do nosso entendimento, do nosso cérebro, das nossas emoções. Nós somos tocados por pensamentos positivos da parte de Deus, para fazermos a vontade dele, fazer o bem ao próximo. E diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos, eu sei que alguns acham que o fruto proibido é a maçã, né? A palavra do Senhor não fala de fruto, não fala de maçã, não fala qual fruta que foi. Fala fruto. Era um fruto, tá bom? Então não tem nada de maçã. Isso foi algo criado, talvez, não sei se por interesses pessoais, comerciais, mas não condiz com a palavra do Senhor. Então, a desobediência nesse momento mostra o caminho da desobediência, né? Ele pede para que a gente leia também. Ele pede para mim também para a gente leia o 17 e o 19. Vamos ler. 17. 17 diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ali, Deus fala para Adão que como ele desobedeceu e comeu o fruto, primeiro Eva foi enganada pela serpente, o diabo, e depois ela vai dar esse fruto para Adão. E ele come. E aí nesse ponto, a palavra diz aqui, ó: maldita é a terra por tua causa. Esse sentido, maldita é a terra por tua causa, é a sua herança, os seus descendentes, eles sofrerão por conta da sua consequência. Fica claro para a gente que a gente não crê em maldição hereditária, mas também a gente precisa saber que as nossas ações influenciam na vida da nossa família, dos nossos filhos. Quantas pessoas destroem a sua vida e arrastam consigo toda a sua família? Quantas famílias destruídas, longe do caminho do Senhor, longe dessa consideração? Experimenta o primeiro trago, o primeiro gole, a primeira prostituição e não consegue sair mais. E arrastam consigo famílias e famílias que sofrem pelo fruto do pecado de alguém. E é uma palavra muito, muito atual. É um livro que foi escrito há tanto tempo, se mostra tão atual nas nossas vidas. No 19 diz assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e o pó retornará. Antes desse momento, o homem não precisava trabalhar para ter sustento. E depois disso, Deus deixa que ele vai lavrar a terra e do suor do teu rosto ele colherá para comer, senão ele não comeria. E a mulher teria dores do parto,
né? Foi uma das sentenças dadas também pelo Deus poderoso e são retirados do jardim. Então, então diz aqui, a desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Então, toda a nossa geração que vem de Adão, fomos condenados por conta da ação de Adão. Né? A herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Né? E então, nós já lemos o versículo de Romanos 3, 23, porque todos pecaram destituídos da glória de Deus foram, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado de Adão, nós somos descendentes desse pecado. E pelo pecado, a morte, assim também, a morte passou a todo homem, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Esta é uma revelação terrível. Ou seja, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Né? Mas também a reconciliação entrou por meio de um homem, a saber, Jesus Cristo. Então a redenção o pecado entrou por meio de um homem e a redenção entrou por meio de outro homem. Nós estaremos dando sequência aqui no versículo bíblico. Continuando então na lição, o texto nos diz assim: a morte passou a todos os homens, deste modo o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 a 5. E Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E nada podia fazer para escapar do juízo divino. Vamos estar lendo esses versículos, que é de suma importância. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do maligno, agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que nós estávamos mortos no pecado, nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do mundo, os deleites do mundo, os pecados que por aí vai. Né? Segundo o maligno, Satanás, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que atuava nos filhos da desobediência. Tudo está relacionado à obediência e desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós somos, como já foi dito, nós somos carne, corpo, alma e espírito, ou carne, alma e espírito. O nosso corpo, ele se envaidece pelas coisas desse mundo. O nosso corpo tem vontade de prazer momentâneo, desfrute, pecado, tem vontade de prazer sem medir as consequências
do amanhã. E é por isso que tantas pessoas têm vício de drogas, de álcool, de prazeres sexuais, de prostituição, de lascívia, de pornografia, tudo que é ilícito. Isso nossa carne gosta, tá? E nós estávamos presos a isso. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, no versículo 4 diz, por causa do grande amor com que nos amou. No 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. E aí ele fala, pela graça sois salvos. E justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentares nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus nos deu a esperança e a certeza de que existe o gozo eterno, a vida eterna, né? Mas não é somente para algumas pessoas aceitar Jesus e viver em Cristo é abrir mão, é sofrer nessa terra para que um dia tenha a promessa da vida eterna. Eu sei que tem alguns irmãos que pregam dessa forma, mas a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala que nos ensina, inclusive, a orar, traga sua justiça aqui para a terra, traga seu reino aqui para a terra. Não tem como nós sermos tristes ou reprimidos com a presença de Deus. Então, servir a Deus é caminhar com Ele e ter os gozos e os prazeres que o próprio Deus consegue nos dar. E é possível viver nesse mundo sem pecado, né? Consciente, o pecado que traz a morte, e ter o gozo de viver na presença do Senhor. Servir a Deus é bom, servir a Deus é agradável, servir a Deus é benéfico, servir a Deus faz bem, servir a Deus dá prazer. É esse prazer que a palavra do Senhor prega para nós. Bom, vamos voltar ao texto? E como escapar da condenação? Aí ele traz porém, Deus em seu Filho libertou da condenação da morte eterna. Em Efésios 2,15, nós lemos que nós estávamos presos no pecado, presos em toda sorte de destruição, e o Senhor nos resgatou, né? E João vai dizer que pela morte de Jesus nós somos libertos aí do fogo eterno. Aí ele continua dizendo, você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crê. Então precisamos crer em Cristo Jesus. Romanos 8:1 vai dizer que Cristo anulou por sua morte a ressurreição, os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Vamos ler Romanos 8:1, que é importante, nós lemos a palavra do Senhor. Saber que está escrito, né? Está escrito, e a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e nós precisamos entender que existem provas cabíveis que tudo quanto foi escrito aconteceu, está acontecendo e por certo vai acontecer. Vai dizer assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a palavra do Senhor nos garante que estamos livres do fogo eterno, do juízo eterno. Tá bom? Cristo anulou, então, os pecados que nós tínhamos mediante a sua morte. E é por isso que nós devemos seguir a Cristo. Os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado?
existe uma dinâmica, existe uma palavra dita pelo mundo que faço o que eu quero, não olho as consequências, porque a vida é uma só. Eu tenho que aproveitar a vida, tenho que fazer o que eu quiser com o meu corpo. Só que fazer o que eu quiser com o meu corpo muitas vezes é destruí-lo, é acabar com ele. Então hoje nós vemos uma geração limitada e uma geração doente que muitas delas nós vamos ver nos futuros, e eu vejo isso constantemente dentro dos hospitais, uma geração aí com seus 30, 32, 35 anos acabada. Uma geração problemática psicologicamente, não consegue ser dona, não consegue ter o recurso para lidar com os seus próprios problemas, não é independente, é totalmente dependente ainda dos pais, dos avós, de outras pessoas, destruiu a saúde por abusos de muitas substâncias, ou estão impregnadas por doenças aí que está acabando com essa geração, ou não tem um senso de amor ao próximo, não se ama o próximo, não tem desejo de fazer o bem ao próximo, né? Uma geração que é dependente, ela depende das pessoas para sobreviver. A grande maioria a gente não pode generalizar, mas muitas pessoas com seus 30 e poucos anos aí totalmente abaladas, totalmente aí fora dos padrões que aquelas pessoas que têm as raízes aí numa geração antepassada, sabe que homens e mulheres eram fortes psicologicamente, eram fortes fisicamente, eram estruturados aí. Hoje a gente está passando por essa situação. Então, o resultado do pecado, muitas das vezes, enfraquece o ser humano mentalmente e espiritualmente e carnalmente. A gente vê muitas pessoas, e eu fico imaginando como que vai ser esses jovens que já estão assim quando chegarem aos seus 50, 60 anos, né? Vai ser muito sofrido, né, para as pessoas. Então, os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem na sua esfera física, mental, moral e espiritual. Leia Romanos 3, do 10 ao 18. Vamos ler Romanos 3, do 10 ao 18? Que é a palavra do Senhor que é a nossa bússola, e nós temos que buscar entendimento através dela, né? Romanos do 3. Romanos 3, 8 ao 10, né? 3, 8 ao 10. 3, do 8 ao 10. Vamos lá. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que se concluiu: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Né? Não há nem quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil, mas há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a garganta deles é um sepulcro aberto, com línguas, urdem, engano, veneno, víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. No seu caminho há destruição e miséria.
desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, uma palavra escrita há tanto tempo e ela é totalmente atual. O pecado, ele faz com que as pessoas tenham esses comportamentos. Hoje, eu vou dar o exemplo de um filme que nós vamos assistir e a mídia, ela manipula o filme de tal forma que, no final das contas, se a gente não ter o senso de razão crítico, ela consegue torcer tanto a nossa interpretação que uma pessoa que começa sendo bandido no filme, fazendo coisas erradas, matando, roubando, e traz ela um contexto da vida dele e a gente começa, subconsciente, a torcer para que aquela pessoa ela vença naquele filme, para que ela se dê bem. Ou outra hora a gente começa a torcer para que tal fulano morra. Nossa mente é manipulada. Né? Por quê? Porque em nós há o desejo, não há o desejo de pensar que todos são criaturas de Deus e merecem ter a oportunidade de viver. Hoje, existem muitas pessoas que se julgam boas, mas quando vai cuidar de algum bandido, vai cuidar de um estuprador, deseja a morte desse, deseja a morte de um político, deseja a morte de um líder, desejar a morte do outro não é ser bom, né? Ver o outro sofrendo e não fazer nada não é fazer o bem, não é desejar o bem. Né? Ver um morador de rua na rua e não se compadecer e ter uma ação referente a isso não é ser bom. Então hoje os nossos valores são deturpados, é tudo normal, é tudo permitido. Né? Cada um cuida de cada um, não é isso que é pregado? A gente não tem mais a influência de fazer o bem e não olhar a quem. Então, o pecado ele traz essa influência sobre a sociedade. Um povo que não tem a Deus como seu Senhor, ele se perde. Ele se perde na sua própria destruição. Ele se autofagocita. Na biologia se fala autofagocitar. Ele começa a se destruir a si mesmo. Um homem no pecado, ele tem esse comportamento. Tá? A autojustificação tipifica nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. Autojustificação é o senso de querer justificar o seu pecado. É como se Adão falou para Deus, né? Foi a mulher que me deste. É como se ele dissesse assim, não fui eu que comi o fruto, não. Eu só comi porque é a Eva que me deu. As pessoas hoje também têm essa síndrome de não assumir aquilo que fazem. E sempre tem uma justificativa por que fizeram mal, por que se comportam de forma má, né? O medo, em Gênesis 3, 8, 10, registrado pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se. O pecado faz a pessoa ter medo, o pecado faz a pessoa contar mentira, faz a pessoa mentir uma mentira em cima da outra, faz uma pessoa matar com medo de morrer, faz uma pessoa roubar com a justificativa de ter alguma coisa, faz uma pessoa matar com a justificativa de estar protegendo a família, faz uma pessoa fazer barbárie com as suas próprias justificativas, se explodir falando que é em nome de Deus e por aí vai. O pecado faz com que a pessoa busque justificativa nas suas ações. Mas Deus é aquele que julga todas as criaturas, né? A maldição sobre a terra, o trabalho com pesados esforços físicos e as dores todos os dias de suas vidas. As dores, o pecado, até o trabalho para as nossas vidas foi uma maldição por conta da entrada do pecado. Isso é uma coisa muito interessante. É por isso que o ser humano ele não gosta de trabalhar, né? São poucas as pessoas que gostam de trabalhar, mas são pessoas que escolhem aquilo que querem fazer e às vezes quando você vai buscar a verdadeira causa raiz, ou ela não quer fazer outras coisas porque as outras coisas não são boas na vida dela,
E ela tem, ou ela conseguiu encontrar no trabalho dela uma satisfação de fazer algo que completa a vontade de Deus. E aí essas pessoas têm gozo nisso. Mas a maioria das pessoas não gostam de trabalhar. Isso é uma realidade no nosso mundo, né? Então, a expulsão do Éden, eles foram expulsos do paraíso, como Satanás foi expulso do céu. A violência, o homicídio, sendo Caim. O fruto, percebe que o fruto do pecado, Adão e Eva pecaram, e o fruto do pecado foi que seus dois primeiros filhos, Abel e Caim, um matou o outro por inveja. Já começou ali o primeiro homicídio, já teve o primeiro homicídio na criação do mundo, né? E Caim matou Abel por inveja. Então, ali houve o primeiro homicídio, já houve a primeira destruição da família. Então, o inimigo ele vem sempre para destruir a família. Ele vem para causar separação, porque eu imagino que quando Adão fala, foi a mulher que me deste, Eva não deve ter ficado muito feliz com ele, já gerando a discórdia entre as famílias. E depois, o comportamento dos filhos com o pecado, onde um levou um a matar o outro. Então, o mundo já começou muito bem, já praticando o pecado, né? E até hoje acontecem coisas terríveis, e o ser humano tem coragem de fazer coisas terríveis com outro ser humano. Então, a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. A corrupção geral do gênero humano, a maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Não obstante o castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar maldade. Enfermidades, fala do estado lastimável do pecador. Quando o pecado chegou a tamanha concessão, a tamanha quantidade, que Deus se irou e Deus promove a justiça dele sobre aquela nação. E ele decide acabar com aqueles pecadores. O juízo de Deus veio sobre os pecadores, e aí ele encontra um homem justo, Noé, e Noé e sua família, e que ele dá uma missão para Noé para construir a arca. E depois Noé passa pregando a palavra do Senhor durante 120 anos, 100 anos, mais de 100 anos aí pregando a palavra. Depois de 120 anos ele consegue construir a arca, e disso tudo, as únicas pessoas que se salvaram daquela geração foi ele e a família dele. E todos ali morreram afogados. E da geração de Noé sai uma nova geração. E mesmo assim eles continuam no pecado. Então Deus já promoveu justiça naquela época. Mas depois desse ocorrido, Deus deixa claro na sua palavra que ele não destruiria mais o mundo com água, né? Que ele viria para fazer a justiça. E ele vai voltar para julgar toda a sua nação. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, independente quem crê em Jesus, quem não crê em Jesus, todo mundo vai dobrar o joelho e vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Então a palavra nos garante que no final dos tempos, todos iriam reconhecer quem é Jesus e iriam ser julgados pelos seus atos e pela sua desobediência ou obediência. Aspectos da salvação. São 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? Então, é uma pergunta. Jó 9:2, o homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante ao Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substituta de Jesus, tornou possível a justificação do transgressor. Ou seja, para reconciliar com Deus, não tinha como o homem se reconciliar com Deus. O próprio Deus promoveu a morte do seu filho para reconciliar o homem com Deus. Justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, o supremo juiz, absorve o pecador das suas transgressões e declara justo, isso é, justificado.
Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia-se consigo mesmo, o homem e o ofensor. Né? O homem tinha ofendido Deus com seus pecados, mas através da morte de Jesus ele se reconcilia com Deus. É claro que mediante a fé que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, que eu era um pecador, e eu fui redimido pela morte de Jesus, eu não reconheço que eu tinha um débito com Deus. E se eu não reconheço que eu tenho um débito com Deus, não tenho nada que acertar com Deus. Se eu não tenho nada que acertar com Deus, eu estou em desobediência com Deus. E se eu estou em desobediência com Deus, o dia que for julgado esta causa, por certo, eu serei condenado. Tá certo, meus irmãos? A regeneração. A regeneração trata-se de uma mudança, né, de condição. Antes do pecado, o homem antes no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. João 1,12. Nós já lemos que recebemos o dom de ser chamados filhos de Deus. O homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Esse novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé na graça divina. Vamos ler João 3, do 3 ao 8. João 3, do 3 ao 8. E diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntando-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água ou do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-te-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nessa passagem bíblica, Jesus está falando com um sacerdote da lei, Nicodemos. E Nicodemos, ele era um doutor da lei, um estudioso da lei. Nos remete a nossa preocupação em somente estudar a palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. Tiago vai nos dizer que nós temos que ser praticantes da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. E ele era um doutor da lei e ele seguia religiosamente as leis, as doutrinas, mas ele não vivia o amor de Jesus. Certa feita perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus responde: amar a Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Isso é muito grave. Se a gente se enquadra nesses dois quesitos, a gente é bem sucedido. E quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o plano da salvação. O plano da salvação ele tem que ser aceito por nós. Quando nós aceitamos ele, nós afirmamos que nós estamos ingressando nesse plano. E aí nós devemos nascer de novo. Como nascer de novo? Ser restaurado espiritualmente. Nós morremos para as velhas práticas do mundo, para o velho homem, e nós renascemos para as novas práticas em Cristo Jesus. Existe um ato simbólico do batismo, onde o ser humano é imergido na água, e ali fica a antiga criatura e renasce a nova criatura. É um ato de fé em declaração pública, onde nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
E dali em diante, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e ele começa a regenerar em nosso interior todas as nossas ações, nossa forma de ver o mundo, e a gente começa a ser restaurado. A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Jesus começou a boa obra na cruz do Calvário. Ele é fiel para concluir, desde que eu e você permitamos que ele nos mude. Nós somos mudados mediante a permissão, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Quando nós permitimos que Deus conclua a boa obra em nós, nós somos vencedores. A nossa vida é transformada porque ele transforma a nossa vida. Certo, meus irmãos? O termo ilustra uma cena em família, da qual o transgressor fora banido, tornando-se inimigo dele, mediante o seu arrependimento e o consequente perdão. Ele é restaurado ao convívio familiar. Eu vou voltar aqui um pouco para falar. O homem morto em seus delitos e seus pecados nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento. Tá? Isso mesmo. Então, nós somos restaurados e depois nós somos santificados. Uma vez restaurado a comunhão com Deus, o homem abandona a prática pecaminosa do passado e separa-se, santifica-se. O termo santificação santifica-se é separar. Eu estou me santificando, eu estou me separando do pecado. Eu sei que o pecado está para a direita e eu vou para a esquerda. É assim que funciona. Tá bom? Para o serviço do Senhor. A minha vida começa a ser dedicada a Deus. A palavra vai dizer, João 3,16 diz que ele deu a vida, Jesus morreu, Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que crê seja salvo. Em 1 João 3,16 vai dizer que da mesma forma que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós também devemos morrer pelos nossos irmãos. O morrer não é literal, é se sacrificar, é apoiar os nossos irmãos para que todos sejam salvos. Trabalhar para o reino é isso, a gente já assume o ministério de Jesus Cristo trabalhando para o reino. É serviço, é trabalhar para o reino. É assim que a gente se baseia a nossa fé. Quando nós aceitamos Jesus, nós seguimos a fé, mas nós não trabalhamos para o reino do Senhor, aquela fé, aquela euforia vai abaixando, vai acalmando, e a gente vai se perdendo, vai esfriando na fé. Todo salvo que não trabalha na obra, ele vai se apagando. E a consequência disso é o esfriamento e o abandono da fé. E muitas das vezes é voltar para o pecado do mundo. Então, você que está trabalhando, você que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, procure o seu pastor, se coloque à disposição para trabalhar, se envolva em fazer a obra de Deus, que por certo a sua fé só vai aumentar, tá bom? A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete nos seus atos exteriores, né? Vamos ler 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, na outra tradução, vamos ler na outra tradução, que é interessante. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Esse é o sentido da palavra. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, ele é transformado.
Tá? Portanto, justificação, regeneração e santificação são os três aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo Jesus. Pode-se, então, afirmar que o resultado da salvação resume-se em possuir uma fé viva em Cristo Jesus, em Cristo, obter vitória sobre o mundo e o pecado, tornar-se membro da família de Deus. Glória a Deus, né? Bênção do Senhor. E vamos ler aqui. Ao ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem a obra que ele iniciava em seu ministério terreno. Desde então, todos os que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, cumpre o ide, a fim de ganhar almas para o reino de Deus. Você também está incumbido dessa tarefa gloriosa. Não importa se ainda não foi batizado nas águas, nem no Espírito Santo. Você é um discípulo de Jesus e deve cumprir o que ele ordenou. Comece a evangelizar as pessoas com as quais você está mais relacionado. Por exemplo, seus familiares, vizinho, amigo, colega de trabalho ou de escola e etc. Todos carecem da salvação e precisam de Jesus. Peça a Deus que lhe ajude a ganhar o maior número possível de almas para Cristo. Lembre-se, você é uma nova criatura e pertence à família de Deus. Convide outras pessoas a fazer parte dela também. Deus vai abençoar grandemente o seu trabalho evangelístico. Irmãos, pregar o Evangelho muitas das vezes é ter uma vida com testemunho, né? A melhor forma de se pregar o Evangelho é testemunhar quem é Jesus na sua vida. Como? Sendo diferente. Nós temos que levar a palavra, nós temos que pregar a palavra, nós temos que incentivar as pessoas à salvação, mas também a melhor forma que nós temos de mostrar que Jesus é na nossa vida é a nossa mudança de vida. É rejeitando o mal, rejeitando a ira, rejeitando a ofensa, não pagando o mal com o mal, não falando mal das outras pessoas, demonstrando o fruto do Espírito Santo em nossas vidas e as pessoas entendendo que existe algo muito diferente em nossas vidas, tá bom? Então, o que nós aprendemos nessa aula completa foi conforme Romanos, porque a salvação é necessária. Nós aprendemos por que a salvação é necessária. Através de quem entrou o pecado no mundo, né? Nós aprendemos que foi através de Adão. A salvação é necessária para que nós venhamos a viver a vida eterna na presença de Deus. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Qual a principal consequência do pecado? É a morte espiritual e as consequências terríveis que o nosso corpo desenvolve e as nossas ações na sociedade. Acaba aqui o pecado fazendo com que as pessoas sejam más. Quem pode salvar o homem da condenação eterna é Jesus Cristo, né? Esse que pode salvar-nos da condenação eterna. E através da fé, mas o nosso querer, né? A nossa decisão de ser obediência nos leva à vida eterna. Como a gente pode obter a salvação? Seguir a caminhada com Cristo, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador, crendo na sua promessa, fazendo as suas obras e, por certo, nós herdaremos a vida eterna, né? Permitindo que o Espírito Santo conclua a boa obra em nós. Amém. Fico com essa palavra, mais uma lição dada. Aproveitem essa palavra, né? E compartilhe com as pessoas que esse é o plano perfeito da salvação. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.